Olá pessoal, eu sou Mazé Salles, filha de Maria de Lourdes, que foi remanescente do Caldeirão. Meus avós, Pedro José de Oliveira e Beatriz Úrsula de Andrade, vieram do Rio Grande do Norte, Serra do Martins, atraído pela história do Severino Tavares, que falava sobre as benesses que havia no Caldeirão, e eles vieram para cá morar, não é? Então, nós estamos com essa exposição na Refesa Juazeiro, Centro Cultural Daniel Balck, mas já é a terceira exposição que fazemos, visto que a primeira foi organizada por meu irmão Pedro Andrade, no Cariri Shopping, em 2003, depois em 2005. E agora, juntamente com o Caldeirão hoje, coordenado por Regis, e com a presidência da Associação Memorial Beato José Lourenço e minha filha Priscila, nós organizamos esta exposição intitulada Povos do Caldeirão, um lar, a memória de um lar, para rememorar essa história. Não conta toda a história, mas desperta você que passa pela exposição, que visita, desperta a curiosidade para conhecer a história. Então vamos lá, vamos prestigiar, vamos visitar e conhecer a história, seja através de vídeo, através de documentários, de leitura de livros e inclusive com a exposição. A abertura aconteceu no dia 3 de 10, às 6 horas, com a retirada do pano que cobria a imagem do Beato José Lourenço pela presidente da Associação Memorial Beato José Lourenço, Priscila Emanuela de Sales Lucena, e por Regis, presidente da ONG Caldeirão Hoje, que é parceiro da associação e que está na luta também pela preservação da memória dos povos do Caldeirão. Pois Marte de Cristo, meu santo varão. Exposição temática com a temática dos povos do Caldeirão. Foram algumas pessoas que viveram no Caldeirão, que construíram a história do Caldeirão junto com o Beato José Lourenço. Então é para lembrar dessas pessoas. No mês de setembro, nós temos no calendário oficial do estado do Ceará, dia 11, dia 10 de setembro, é o dia oficial dos povos do Caldeirão. É justamente para no estado do Ceará estar lembrando dessas pessoas que construíram essa história. E a gente, enquanto associação, vai só guardando essa memória e tentando preservar essa memória. E Regis que é o produtor do projeto Caldeirão Hoje, quem coloca a mão na massa para montar a exposição, o passeio, vem aqui falar um pouco da exposição. Vamos lá da gente, já sabia com vocês, abrir mais um pouco da exposição. O programa você já falou sobre Regis Alves, sou idealizador do projeto Caldeirão Hoje, que é levar o Caldeirão no auge da comunidade da Santa Cruz, toda a história que foi percorrida do legado de Beato José Lourenço. E hoje aqui em Juazeiro a gente está trazendo, acho que em primeira mão, trazendo tudo que tinha lá no Caldeirão. Nós estamos trazendo aqui no Juazeiro para dar oportunidade às pessoas das cidades aqui de Juazeiro, Carnaval, que não conseguiam o Caldeirão, vir visitar essa exposição. E a gente tem um projeto de rodar o Nordeste nessa exposição, levando o legado de Beato José Lourenço, os 30 anos de Baixadão, os 10 anos de Caldeirão, 8 anos de Baixadão, de Sítio União, e até mesmo o restante dos anos todos os remanescentes passaram no Juazeiro. Então é levar para o Brasil, é levar para o mundo essa história e não deixar morrer. E aqui vocês têm um acervo de imagens, algumas imagens dos povos
E aqui uma acervo histórico, onde toda a história, nas planilhas que vão ver, vai desde ruínas da Casa do Beato, Custo do Beato, a face da Casa do Beato, até chegar a Canudos e Paulo de Colher. Foi uma acervo que a gente recebeu. Então, assim, é uma história bem longa, bem complexa, que vocês podem acompanhar também no nosso documentário. E é estudar, gente. O Caldeirão sempre existe alguma coisa. Não vou falar só sobre o Caldeirão, mas o legado do Beato Zé Lourenço. Porque se a gente resumir a história só ao Caldeirão, a gente resume só aqueles 10 anos. Mas o legado do Beato Zé Lourenço vem desde Baixa Landas até ele chegar em Juazeiro para se enterrar ao lado do Padre Sousa. Então fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, a gente também tem um projeto que é o Inteligência Artificial. Então, o nome dele é Cício. A gente sabe tudo sobre o legado do Beato Zé Lourenço. Então, são algumas perguntas que a gente pode fazer a ele, que eu posso apresentar, e ele vai responder contando a história, como seria o Padre Cício contando a história do Beato Zé Lourenço. Tá bom? Vocês podem ficar à vontade. Pegar a família. Os meninos, cada um pega seu lençol e sua rede e vão dormir no mar. Vamos, Beatriz. Ai, meu Deus do céu. José, você fez o fácil? Quem vai andar na noite no escuro? Vou ter que levar o candeeiro. Ai, minha Nossa Senhora. Deus adiante com a Maria. Sabe com Deus e a Virgem Maria. Nós vamos encontrar um lugar para dormir no mato de noite. Quem é que vai dormir depois de uma confusão dessa? Aí que a gente alcança a baixa do Maracujá até meia-noite. Aí a gente fica por lá. Meu Deus, e para que lado é essa baixa do Maracujá? Meu Deus, em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Com o marido e os filhos, trazendo também irmãos, primos, de modo que a família, pelo que se sabe, né, tem os nomes, somou 37 pessoas que vieram. Quando Severino Tavares saiu dos sertões, chegou até em Certo Martins, falando que podia se acabar, e só escapava quem estivesse no Caldeirão. Meu avô acreditou nessa história, vendeu o que pôde, lá do Rio Grande do Norte, e trouxe todo o dinheiro para entregar aos encarregados do Caldeirão. Parte das terras ele não conseguiu vender, e o filho mais velho, Luiz, veio, mas não gostou, voltou para lá, e quando meus avós faleceram, ele vendeu esse pedaço de terra que ficou e distribuiu, dividiu, com os irmãos, de modo que a minha mãe recebeu um pouquinho e comprou uma casinha de Taipa na rua São Paulo. Então, não fui sem terra, porque ficou esse pedacinho de terra lá e que não foi vendido na época, só depois. E é isso aí, a história vocês verão um pouco. O Caldeirão com o título Lembrança de um Lar. Na exposição vocês vão poder ver fotografias da época, um acervo histórico que vão levar as lembranças de um povo que vivia onde trabalha. Fé e oração, ligada à mediunidade da Santa Cruz, no Bibliotério do Beato José Lourenço, numa viagem no tempo. Após a ocupação do Caldeirão, seus moradores fugiram para a localidade Mata dos Cavalos, na Chapada do Araripe. Quando foi de tardezinha, aí chegou lá cinco policial. Aí disse, ó, comadre, faça aí uma janta para nós jantar de noite, matar aí um bocado de capão, pode matar, e se não tiver capão aqui, vai buscar ali, era lá da fazenda mesmo, do meu padrinho. Pode matar, vai buscar para matar, fazer uma janta para nós. Aí minha mãe disse, eu não vou não.
Aí chegou um Pereirinha, um policial que chamava Pereirinha, disse: comadre, vocês quiserem se retirem. Olha, esses cabos que vêm jantar, tem deles aí que tira couro de um sirrino. Aí papai disse: vamos sair. Fugimos, fomos lá para Padre Batista. De Padre Batista saímos, fomos para Mata dos Cavalos. Aí fiquemos da Mata dos Cavalos para o Cruzeiro. Passamos um dia lá e papai veio embora para cá e nós íamos procurando meu padrinho, ninguém encontrava, né? Uns 20 dias ou mais foi que viram. Uma pessoa deu com ele, encontrou. Aí quando estava já tudo alicerçado lá, aí a tropa foi dar outra denúncia. Aí já estava bem quase alicerçado lá no Cruzeiro, na Serra do Cruzeiro, Costa da Mata dos Cavalos. Aí já veio a polícia de novo. Severino Tavares, que havia sido preso em Fortaleza durante a ocupação, foi solto e, indignado com a destruição de sua comunidade, arquitetou um plano para vingar o Caldeirão. No dia 10 de maio de 1937, o capitão José Bezerra e seu filho resolveram fazer uma diligência na região onde estariam acampados os habitantes do Caldeirão. O momento foi fatal para ele e seus auxiliares. A polícia foi recebida com cacetes e foices pelos rebelados. O capitão José Bezerra recebeu muitas pancadas e morreu posteriormente. A polícia disse que morreram mais de 200 pessoas nesse ataque. E Severino Tavares, que ficou gravemente ferido, também morreu. E, na verdade, foi esse o grande momento da chacina, a culminância toda de uma violência muito grande, de uma falta de compreensão muito maior que levou aquelas pessoas a morrerem e outras a se desestruturarem, causando até por muito tempo a inibição das pessoas, o medo, o temor pela procura, né? Então, na verdade, o que aconteceu foi uma injustiça muito grande, uma desumanidade muito cruel que aconteceu no Caldeirão. Morreu José Bezerra e o filho Anacleto. Meu tio, que a gente chama tio Pedim, ele era adolescente e presenciou o confronto dos soldados, né, com os beatos. E aí eles guerrearam mesmo lá no local e eram muitos corpos que depois, acho que assim, antes de começar a putrefação, alguém foi lá e jogou um óleo, um querosene e tocou fogo porque não tinha como enterrar, que eram muitos. A repressão aos habitantes do Caldeirão não parava e era cruel. A polícia patrulhava a serra. Todo camponês que vestisse preto e andasse com um rosário era detido para interrogatório. As pessoas, para circularem livremente, precisavam provar que não eram moradores do Caldeirão, e sim trabalhadoras com residência comprovada. A gente não podia vir da Baixa Danta para o Juazeiro, porque pensava que tudo era o Porto do Beato. Aí o Ramiro Monteiro, que era o nosso patrão, levou meu pai, meu marido, meus irmãos para o Crato, para modo de fazer um documento para poder atravessar da Baixa Danta para aqui. Porque nós não era do Porto do Beato, nós morávamos distante, não era de lá. Todo aquele que era identificado como sendo do Caldeirão sofria perseguição. No caso da filha do tio Bernardino, que foi esquartejada, né, e foi o corpo dela colocado em vários pontos no caminho do Caldeirão. E pessoas que eram identificadas como sendo de lá, eram obrigadas a engolir o rosário, se tivesse com o rosário. Alguns disfarçavam, escondiam ou encurtavam a roupa, porque o beato, a mulher usa a roupa, né, lá embaixo e tudo, muito comprida. Eles encurtavam, no caso da minha avó, que rapidinho encurtou a saia, dobrando o cós, né, e escondendo o rosário nas fraldas, nos coeiros dos meninos. Então, realmente eles sofriam perseguição por ser identificado como beato. Em 11 de maio de 1937, sob o comando do capitão José Macedo, parte de Fortaleza um avião com destino a Juazeiro. A intenção era fazer um voo de reconhecimento sobre o local do conflito. Os sertanejos temiam uma nova chacina. Não se sabe ao certo se realmente houve um ataque aéreo ao lugar.
Muitos dizem que sim, outros que não. Alguns remanescentes, poucos, mas falam que realmente houve o bombardeio, houve o massacre, né? E está aí a história, a gente contando a história, os historiadores um contam de um jeito, outro conta de outro, mas uma maioria realmente dizendo que foram bombardeados por aviões. Esse é o grande mito do Caldeirão, que ele foi bombardeado. O brigadeiro Macedo disse, eu fui levar, como ele costumava ir, ele era um ás da aviação, gostava de ir o Crato, né, visitar a família. Inclusive o seu irmão Júlio Macedo era amigo do Beato José Lourenço, era o único homem que entrava armado dentro da propriedade do Caldeirão. E ele jamais iria fazer, assim, bombardear o Caldeirão. Ele trouxe essas pessoas e o avião que ele veio, eu perguntei a especialistas, era um avião da CAN, né, do Correio Aéreo Nacional, que não era um avião apropriado para bombardeio, nem sequer tinha metralhadoras adaptadas. E pediram para ele dar uns voos rasantes lá no Caldeirão, né, onde a população já tinha se espalhado na mata, nas fraldas da Chapada, né, para ele verificar se ainda tinha gente naquelas redondezas. E ele faz alguns voos rasantes. Segundo o senhor Lima Verde, que era um proprietário de terras lá na Santa Fé, ele disse que ele fez, e o próprio brigadeiro me falou, né, disparos de metralhadora e jogou algumas granadas de mão. Ele fez isso porque ele era um ás da aviação, ele estava pilotando e ao mesmo tempo com a metralhadora na janela do avião, na janelinha, né, ele fazia o disparo. E o senhor uma vez disse, o que aconteceu foi que as vacas que estavam pastando, algumas foram mortas, porque realmente ele não estava direcionando aquelas rajadas de metralhadora, porque nem sequer o povo estava na comunidade. Bombardearam o Caldeirão. A verdade é essa. Eu me recuso a falar sobre isso aí, que envolve familiares e tal. O neto do capitão José Sampaio de Macedo, o empresário Ricardo Macedo de Biscúrcia, mostrou o plano de voo e explicou que o destacamento não foi ao Crato bombardear o Caldeirão, e sim fazer um sobrevoo de reconhecimento da área. Existe essa dúvida quanto ao Caldeirão, na qual muitos dizem que houve um bombardeio no Caldeirão. E o fato não é real. Na verdade, ele sobrevoou a área do Caldeirão. Ele teve dia 10 de maio de 37, saindo de Fortaleza, trazendo duas pessoas, um tenente e um capitão, para Juazeiro do Norte e sobrevoar o Caldeirão. E no dia 11 de maio de 37, ele teve um voo de 30 minutos no Caldeirão. Reconhecimento da área, retornando ao campo de pouso de Juazeiro do Norte e seguindo dia 12 de maio de 37 para Fortaleza. Então, na verdade, não houve esse bombardeio no Caldeirão. No início do ano de 1938, José Lourenço recebeu do governo do Ceará o direito de trabalhar em qualquer lugar do estado, contanto que não reorganizasse uma outra comunidade. No retorno ao Caldeirão, encontrou tudo destruído, mas não desanimou. Junto com alguns sobreviventes dos ataques, refez as plantações sob severa vigilância da polícia. Em 1939, José Lourenço foi para Pernambuco. Lá, comprou uma fazenda em Novo Exu, a Fazenda União. Dois Marte de Cristo, meu santo varão, levar-me da perdição.
do Pai.